Vou fazer um comentário que esses dias... Merecemos respeito. Falou a respeito do meu CNPJ. Conectando o vídeo ao vivo. Vamos esperar iniciar a transmissão. Tá conectando. Aguardando o início do vídeo. Beleza, vamos aguardar. Opa, deixa eu entrar no meu Face. Será que Afinal de contas, nós Você tá ao vivo? Parece que o... merecemos respeito. É, o meu não aparece não. Ainda não apareceu. Iniciar a transmissão. Eu tenho que dar um ok aqui. Nem dá o... Você Não deu. Não vai? Você deu aqui. Quero ouvir o... Afinal de contas, nós Que o... merecemos respeito. Pescoço, parece que não tem gogó. Afinal de contas, nós Ó, a janelinha lá tá mostrando. merecemos respeito. Ao vivo lá. Essa é a Dá uma curtida. Compartilhar no Facebook. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Vamos pra cima. Vou marcar o C, peraí. Marcar. Isso. Olho. Afinal de contas, nós Meu querido. merecemos respeito. Deixa eu marcar o outro pessoal aqui também, né? Eles vão receber também, vamos. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Passa no áudio. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Tem online. Não consigo compartilhar. Afinal de contas, nós Continua só as dúvidas. merecemos respeito. Compartilha, já que vai ser. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Externo. Ó, o Rafael está assistindo. Afinal de contas, Aí, Rafael, um abraço. Graças e paz a todos. Estamos dando início aí à nossa live. Primeira live aí do canal, tá? Quero agradecer ao pessoal aí que já curtiu minha página, que tá me seguindo aí e tem um propósito de mudança. Eu tô aqui do meu lado aqui, Rafael Rimoli, administrador. Boa noite, pessoal. Rafael, se apresenta pro pessoal aí. Tá? Boa noite, pessoal. Rafael, como ele já me apresentou, administrador empresarial, né? Sou formado. E nós vamos falar sobre estabelecimentos, comércios, também um pouco aí de algumas igrejas que fazem parte, que se enquadram, né, em estabelecimentos, porque nós vemos também a dificuldade, né? O Túlio, comerciante, sabe, né, que nós temos desde o MEI até a ME, principalmente as empresas normais, ME, né, microempresa que tem impostos, né, tem
lucro presumido, tem um simples nacional, fornecedores, então nós estamos nessa dificuldade, né? E principalmente na pandemia, porque o comerciante, ele tem que, né, ele tem que dar uma... ele tem que reduzir o número de clientes que ele vai atender, né? Então é difícil, né? Não é fácil. Tranquilo, a gente vai falar sobre isso aí. Túlio, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Obrigado aí por ter Obrigado. aceitado o convite. Obrigado eu pelo convite. Tá? Boa noite, pessoal. O Max aqui na área. Iremos passar para vocês um pouco sobre as empresas aqui em Três Lagoas. Então, pessoal, nós estamos aqui, tá? Aguardando aí o pessoal que está chegando também. Se você puder, já compartilha aí essa live, curte, leva as pessoas que têm microempresa, empresários de Três Lagoas aí, tá? Compartilha com eles aí, e aí depois você tira essa dúvida, se o que a gente está falando é verdade ou não, tá? Para você não ficar com essa dúvida aí, estão falando muita coisa, então tira essa dúvida. Nesse momento de pandemia, né, Três Lagoas ele está passando por um percalço, um problema econômico também, além da saúde, um problema econômico, tá? E Rafa, você trouxe aí a questão do impacto, né? Sim. Do microempresário, né? O que ele sofre com esse lockdown que sofremos aí quase 40 dias e alguns já estão há quase 60 dias. Explica para nós aí o que está acontecendo. Então, como você mencionou, boa noite mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Wellington, novamente. Esse impacto, pessoal, não é só, claro, do Brasil, também está no mundo. Essa pandemia, tivemos um lockdown que é fechamento de todos os comércios que até fecharam, faliram, né? Inclusive eu tenho conhecidos que faliram. Então não é fácil, porque aqui em Três Lagoas, em nosso município, se vocês lembram, né? Logo no começo, né, foi estipulado, né, teve o decreto que fechou muitas empresas, fecharam. Depois, eu acho que de uns 3 dias, né, 3, 4 dias, se eu não me engano, que foi abrir e funcionar normalmente. Pessoal, o impacto causado por essa pandemia, justamente o que? Uso de máscaras, álcool em gel, a redução dos comerciantes. Temos aqui o Túlio Max, ele sabe, ele é comerciante, sabe as dificuldades. Você reduzir as pessoas, né, vocês como clientes, a ida aos supermercados, né, pessoas que têm entre 13 anos a 59 anos de idade, a frequência, né, vamos falar assim, ao frequentar os lugares, as igrejas, a gente vê os estabelecimentos tanto religiosos, espirituais, comerciais ou mesmo de prestação de serviço, as dificuldades que nós temos, e principalmente aqui em Três Lagoas, MS, né? Nós vamos falar especificadamente da nossa cidade. Isso não é uma novidade, como falei, torno a dizer, está no mundo todo. Então, desde os impostos, fornecedores, algumas gôndolas, até no supermercado, a gente vê que não conseguiram a demanda de produtos, né? Olha a dificuldade, não sei se vocês já presenciaram isso, né? Tá aqui o Wellington, o Túlio, né? E então isso é uma coisa que dificulta, né, o fluxo de pessoas, né? Então a lucratividade mesmo das empresas, né? Tem outras que entram como home office, enfim, mas nós temos esse impacto assim na economia mesmo do comerciante, ou seja, na vida financeira, porque atrapalhou um pouco. Então, para você se recuperar, para você tomar uma certa postura diante dos clientes, né, dos fornecedores, dos impostos, até impostos exacerbados, né, que muitas das pessoas sabem disso, nós sabemos disso, que não é fácil você lidar com esse fluxo, desde contagem de caixa, o que entra na empresa, nos estabelecimentos. Eu mesmo tive uma dificuldade com um ministrante, né, um ministrante de igreja, que tivemos que fazer um aviso, porque não estava preparado também com as aparelhagens de medir a temperatura, né? Porque hoje você vai receber a pessoa, você tem que medir a temperatura, principalmente nos estabelecimentos religiosos, né? Eu falo isso com convicção, porque eu participo também, né? E tenho pessoas conhecidas que dirigem essas denominações religiosas, né, espirituais. Então a gente pega esses fatos, né, que acontece, que não é fácil. Por exemplo, nós estamos falando de estabelecimentos, eles tiveram que marcar, o Wellington e Túlio,
em grupo para a pessoa já antecipar ela falar no grupo de WhatsApp, né, para ela poder, porque só comporta 15 pessoas, porque o espaçamento de 1,5 m, de 2 metros. Então essa dificuldade, no começo nós tivemos uma certa dificuldade. Eu até como obreiro, né, dessa instituição, né, então eu estava lá para ajudar, para somar, e a gente viu, né, demais obreiros viu essas dificuldades. As empresas, a mesma coisa, muda um pouco, claro, tem estabelecimentos filantrópicos, né, que nem eu falei, religiosos, e as empresas com prestação de serviço, né, muitas vezes o meio de transporte, você vai chegar na pessoa, como que a pessoa, se ela vai querer fazer a prestação de serviço, vai marcar ou vai adiar, né, a data, né, que o comerciante, principalmente o Túlio sabe, tem ISS, né, que é Imposto sobre os Serviços, né, prestação de serviço, né, eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu também tenho uma noção de como esses lançamentos em sistema, né? Então é difícil, nós temos essa dificuldade, né, essa burocracia, e nós temos que ter a consciência, pessoal, você aí que nos assistem, a consciência de quem você realmente vai colocar, eu falo assim, na administração política, na gestão, né, política, porque não é fácil você, a mesmice, ficar as mesmas pessoas que não estão trabalhando corretamente, né? Então nós temos que falar a realidade, porque isso tem que mudar, nós temos que fazer a diferença. E como fazemos a diferença? Reivindicando os nossos direitos. O imposto, eu como microempreendedor individual, que eu já tive MEI, né, apesar tenho MEI, está em atividade, né, ativo, eu tive essa dificuldade, principalmente com a vigilância sanitária. Então, quer dizer, o tanto que eu gastei todo, desde materiais, então, quer dizer, eu senti uma certa dificuldade. E mesmo assim, o MEI, ele paga só o DAS, que é o quê? Documento de arrecadação sobre o Simples Nacional, que é o Simples, que o comerciante, que o Túlio Max sabe disso. Não é fácil, pessoal. Então, eu gastei, né, que eu tinha um capital de giro, eu gastei, né, um pouco a mais, eu não tive um retorno porque eu tive uma dificuldade, porque como clientelas eu trabalhava no emprego paralelo, até minha mãe ela me ajudava nisso, nós tivemos uma dificuldade, né, por coisa mínima que a vigilância exigiu. Proíbe, né? Proíbe. Então, né? eu falo que da vigilância da cidade, estou especificando Três Lagoas. Então, o que essa política, o que essa gestão está fazendo para deixar a gente trabalhar? Porque praticamente eles cobraram, eu fui intimado, né? Tive 2 a 3 notificações. Então, quer dizer, eu tive uma dificuldade para desempenhar o meu trabalho ali com os produtos desses fornecedores. Então, porque há uma porta lateral, há uma divisória lá do banheiro e tal para o comércio onde eu vou atender, para o balcão, né? Eu acho que o Túlio e o Max já presenciou, né, o Wellington, que eu já tinha falado com eles, né, a respeito. Então isso é uma dificuldade, pessoal. Eu tenho a certeza absoluta que a gestão da nossa cidade está errada. Eu não vou passar a mão na cabeça, eu não vou facilitar, nós sabemos disso. Estamos cansados, então cuidado, pessoal. A quem vocês querem eleger, a quem vocês querem realmente que faz a diferença, que deixa a gente trabalhar, que facilita. Não é que não tem que ser higienizado, não tem que ser legalizado, sabe? Desde os impostos ou documentações, não é isso que eu falo. Mas assim, permitir, facilitar para o empreendedor, a pessoa que quer empreender. Você, por exemplo, quer empreender, às vezes você não sabe como abrir o seu CNPJ. Muitas pessoas, às vezes leigas, né? Por exemplo, você vai no www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá você tem uma série de janelas, né, de botões que você pode dar o início nas suas na entrada, nos requisitos, o que vai precisar. Esses dias um consultor me ligou, né, falando os requisitos, falou: Rafael, o seu CNPJ está ativo e tal. Eu falei para ele: não, está ativo, está funcionando certinho, só que eu quero reabrir o meu comércio. Eu pretendo reabrir o meu comércio, porque aquele espaço lá foi onde eu construí, eu gastei um dinheiro naquilo ali, eu juntei. Então, você que está nos assistindo, você talvez tenha alguém, ou você mesmo é um comerciante, tem essa mesma dificuldade, né, sobre os impostos, sobre a vigilância sanitária. Então, nós temos que prestar atenção, pessoal. Ver o que a gestão da cidade nossa de Três Lagoas está fazendo em prol dos microempresários, das MEs, das microempresas normais, em diante, em todos os ramos de atividade, seja desde postos, desde panificadoras, padarias, restaurantes, lanchonetes, bares,
enfim. Então nós precisamos dessa demanda, desse retorno, melhor dizendo, esse retorno que vai nos ajudar, que haverá melhorias. Tá bom, pessoal? Então, pense, reflita naquilo que você vai, o que a gestão, a facilidade, porque uma gestão dentro da cidade, os outros órgãos públicos só vai funcionar se a gestão for boa. Porque não adianta nós termos uma gestão, politicamente dizendo, vamos falar diretamente, péssima, sendo que não sabe administrar a cidade e as demais coisas. Por que eu falo isso? Para a gente ter a consciência nas futuras eleições, ou na futura eleição, melhor dizendo. Porque a gente não quer ficar na mesmice. Então, vamos nos conscientizar, pessoal. Vamos nos conscientizar e vamos fazer a diferença, unir realmente a pessoa que quer fazer diferença. União da população, eu sempre uso esse termo, união da população honesta. Por que honesta? Que trabalha certo, que está coerente, que tem uma fiscalização nos impostos, em tudo aquilo que vai ser imposto para o empreendedor, desde o trabalho que recebe, que presta o serviço, que trabalha para a empresa, desde o microempresário, do vendedor, do ambulante, que tem um ME ambulante. Tem, não sei se vocês já viram. Então, quer dizer, tem a legalização. O site do Sebrae mostra isso muito bem. O Sebrae é até um parceiro aqui, né? Tem um a respeito do empresário e microempresário. Microempresário. Três Lagoas. O Tem governo federal também, ele facilitou bastante agora, sim, das pequenas empresas. Antigamente era uma burocracia, muita Era burocracia. muita Você burocracia. abrir qualquer porta pequena era muita burocracia. Você precisava de documento, alvará, disso, daquilo. Aí tem, eu acho que um certo tamanho, certa periculosidade do comércio, você não precisa mais daquele tipo de documento. Já é um documento que você não precisa mais pagar. Então, fica tipo um imposto único, então. Ué. Você já paga um conjunto de... Igual para você hoje manter um comércio em Três Lagoas, e eu acho que em todas as cidades, para você manter um comércio, você tem que pagar alvará da prefeitura, alvará sanitário, Sim. certificado do bombeiro, certificado elétrico, de conformidade elétrica. Então são N custos. Aí você tem que pagar a detetizadora, de 6 meses você paga a detetizadora. Então são vários custos que vai acarretando. Aí chega no final do mês, você vai somando. Isso aí é anual. O alvará E agora nesse lockdown que deu aí na cidade, aí, como é que ficou a situação do comerciante? Assim, a situação do comerciante no lockdown. O escritório passou pra gente que o simples que a gente paga, né? A gente poderia pagar em agosto só. Tá, então adiou uma parcela. De maio, junho, julho, pagava em agosto. Só que aí que tá o negócio. Em agosto tem a parcela também. Tem o simples. Então quer dizer, você vai pagar dobrado agora. Você paga. Vai pagar as duas juntas. Se você não pagou aquela lá atrás de maio, junho, julho, deixou para agosto, ela acumulou. Aí agosto você vai pagar maio, junho, julho e agosto. Então peraí, aí o comércio ficou fechado. Fechado. Tem imposto para pagar. A arrecadação não parou. A arrecadação não parou, né? E o empresário com a porta fechada, sem cliente, sem gerar economia, sem gerar recurso, ele ainda tem a dívida ainda do próximo semestre ainda que acumula, se ele não pagar. Se ele não pagar, é perigoso sofrer sanções, né? Você falando aí, eu lembrei muito da questão da Câmara Municipal, né? Só retornando para quem não assistiu o vídeo, tá aí nessa página aí sobre a proposta, né, dos vereadores que estão legislando a benefício próprio, e com relação à população de Três Lagoas está chutando como se fosse cachorro. Eles não ligam para a população de Três Lagoas, muito menos o comércio, né? Eles aprovaram aí o consignado para o servidor público, fez até piada, é uma vergonha, vereador fazendo piada, tá? Sendo representante do povo, fazendo piada. Outros nem leram o projeto e fizeram perguntas praticamente de menino de 6º ano, sabe? Você acabou de explicar e o menino vai repetir o que você falou, mas parece que ele não entendeu. Sabe aquela criança que tem um déficit de atenção? É esse tipo de criança que apareceu ali. E fazendo piada. Aí na outra semana, passa 15 dias, tem um projeto de lei encaminhado por outro vereador, né, sobre o adiamento dessas parcelas, assim como foi feito no consignado.
O que aconteceu? Ah, vamos esperar, vamos analisar o projeto para ver se não vai dar um problema na receita do município. Eles estão preocupados realmente com o comerciante? Eu acredito que não. Preocupado Com certeza não. Tá? Você assiste o vídeo depois na página aí. Uma coisa também interessante, Rafael, que você citou, a questão da igreja, né, Túlio? A igreja também passa por esses impostos? Eu acho que não. Não, né? Mas ela tem um aluguel. Tem Ela aluguel. Tem várias outras coisas que aí, tem a luz, tem a água, tem o aluguel. Todo a despesa, né, do templo. E aí essa limitação. Eu acho que a igreja ela é isenta de imposto. Ela está no terceiro setor. Sim, tá. Mas aí tem a limitação de pessoas. Ela vive de arrecadação para pagar água e luz. Água e luz e aluguel, né? Na quarentena, minha água e minha luz chegou naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Na quarentena, a água e luz nossa até aumentou. Aumentou, porque você está em casa, você está Tá. consumindo energia, você está consumindo água, né? Exatamente. E o gasto é maior. Aí você come mais também. Né? Então você tem uma despesa maior você estando de quarentena sem poder trabalhar e sem ter renda. Exatamente. Né? E aí tem aquela hipocrisia das pessoas, que eu falo que é hipocrisia, eu vou falar que é hipocrisia porque é hipocrisia. As pessoas colocam lá, fica em casa. Aí tem quem não tem casa ou não tem o que comer em casa, vai ficar em casa pra quê? Aí você entra naquela situação, mas se você tiver condições, fica em casa. Se sua despensa estiver cheia, sua geladeira estiver cheia, fica na sua casa. Verdade. Agora, se você não tem condições, você tem que correr atrás do pão de cada dia. E eu vi reportagens e vídeos, né, que chega pra nós aí, a pessoa brigando com a outra, volta pra casa, volta pra casa. Tem um senhor na rua que fala, vai, velho, vai morrer, velho. Isso aí isso é totalmente inaceitável. E assim, o desrespeito, né? Eu acho que essa tomada de quarentena foi muito precipitada, porque nós entramos em quarentena e não tinha nenhum caso, certo? Aí depois passou uma semana, apareceu o primeiro caso de uma pessoa que veio, né? Tava pescando, aí veio, apresentou os sintomas, fez o exame, falou, declarou, nós temos o primeiro caso de Covid em Três Lagoas. 1º de abril. Achei até que era pegadinha. Eu também achei que era pegadinha. Aí o que acontece? O cara ficou internado, teve os tratamentos devidos ali, tal. Só que ele teve contato com a mulher, teve contato com o filho, teve contato com outras pessoas, até aparecer os sintomas. Será que foi tratado com cloroquina? Não sei, aí eu já não sei. E aí o que acontece? A família dessa pessoa não contraiu? Não contraiu? É meio estranho, não é meio estranho? São sintomáticos, né? Mas e aí, quem? Então, peraí. Aí eu fiz uma pergunta hoje para um morador, conversando com ele. O coronavírus, ele tá matando ou ele pode matar? É um conceito de você... É uma hora pra gente começar a pensar. Eu acho que ele tá matando? Tá matando. Então tem que morrer 1.049.000 pessoas que estão infectadas no Brasil, porque tá matando. Quem pegou morre. Eu acho que ele pode matar, né? Ele pode matar. Só que as pessoas, você não vai ouvir isso da televisão. Não, tem certo tipo de canal aí que você vai assistir, ele, como é que eu posso te dizer, ele faz um terrorismo. É o terrorismo? Ele altera, não. Terrorismo. Real, né? Exato. E na economia ninguém fala nada, né? O comércio, eu assisti uma reportagem do estado de São Paulo que o cara tinha uma lanchonete, né, há mais de 40 anos. Ele baixou as portas. Churrascaria, você vê? Exato, porque não ia ter condições de manter o prédio, não ia ter condições de manter os empregados. Não, presta atenção, tá? pessoal, olha só. E aí o que aconteceu? Teve que abrir falência. Abriu falência, porque ele 40 anos. segurou 2 meses para não mandar o pessoal embora, para ver se ia durar. E o estado de São Paulo, você sabe que tá lá até hoje. Tá lá até Aí hoje. é estranho, né? Porque em São Paulo tá fechado até hoje. Não sei quantos mil mortos lá em São Paulo. E no Paraná tá tudo aberto e a taxa de mortalidade é bem baixa. É bem menor. Por que será? Será que o Paraná tem alguma receita, algum dado mágico lá? Não, eu vou falar para você o que eu falei para esse morador. É política. É política. E assim, a política, pessoal, queira você gostar ou não, a política está envolvida em tudo. Quando você se aparta da política e fala assim, eu não quero ouvir sobre política, porque todo mundo é corrupto, você está abrindo mão do seu direito e está dando espaço para aquele que é corrupto. Está abrindo mão de exercer. De exercer o seu direito, de cobrar, né, os governantes, cobrar aqueles que nos representam, que já mostrou
em 4 anos aí que nos representam em coisa nenhuma. E a questão da igreja que eu estava querendo falar é dos 30% que só poderia frequentar a igreja. Aí abriu com distanciamento, né? Com distanciamento de 2 metros ali, sendo que nós sabemos que a realidade de Três Lagoas existem templos, né, que não comporta, então é pequeno, já é um número reduzido de pessoas, aí você vai limitar ainda essa quantidade de pessoas, aí como se diz, as pessoas deixam de frequentar a igreja, e eu tenho comigo, pela minha fé, que a igreja é um lugar de cura. E quando você tira um lugar que as pessoas estão restabelecendo o seu emocional, a sua vida financeira também, tá recebendo ali orientações espirituais. Se você tira isso das pessoas, elas começam a entrar em crise emocional, ansiedade, depressão. E você pode ver que aumentou o caso de ansiedade. O estresse aumentou. A ansiedade e a depressão, pode ver que aumentou o caso. E eu vejo uma coisa que vai acontecer logo, né, é a questão do estresse exagerado e dos professores. Como nós falamos na última live lá na sua casa, você me convidou, o professor ele está sobrecarregado. Então, quando acabar essa pandemia, para ele vai ser um alívio, né? Mas ele vai ter, como é que se diz assim, consequências desses atos, do que aconteceu. Porque todo mundo vai sofrer, né? Até então, o professor, né, o Wellington falando, ele está sofrendo ele sofre uma pressão, porque você tem o planejamento, né? Para mostrar e ficar em cima do aluno o dia inteiro, porque às vezes os pais eles não dão conta. Como houve uma vez com eu vou só mudar aqui que falaram que o microfone, mas pode continuar falando, Rafael. Certo. E uma pessoa, ela veio até mim, né? Mãe de aluno, né, de 5 anos de idade, falando que a matéria até didática, aproveitando o ensejo, não correspondia com a idade dele. E eu achei um absurdo. Por quê? Eu, professor Wellington. Então, eu achei um absurdo, porque o que a escola fornecia, né, para a mãe de aluno não era correspondente àquela criança de 5 anos. Poxa, como que ele vai saber os itens, né, da casa? Falava no enunciado, né? Escolha tais objetos e itens na sua casa. Por se ele não sabe o beabá, se ele não sabe o alfabeto, então quer dizer, olha a deficiência. Eu estou falando da cidade, daqui, especificamente Três Lagoas. Não estou falando do Brasil, a nível Brasil. A nossa educação caiu. O Brasil inteiro, não é só em Três Lagoas. O rendimento educacional, o rendimento da educacional caiu geral, não foi só Três Lagoas. E aí tem uma matéria nova, né, no ensino médio, que está sendo colocada agora para todo o ensino fundamental e ensino médio nas escolas, que o professor ele tem uma grade agora que pode trabalhar até o empreendedorismo, né, onde as crianças, né, vão começar a entender como funciona o comércio. E isso é bom. É uma matéria nova que alguns professores estão adotando esse tema do empreendedorismo. O que nós vimos agora nesse lockdown é as pessoas que foram mandadas embora, as pessoas que foram demitidas das empresas ou foram afastadas para cortar o salário ou para dar esse tempo, elas começaram a buscar outros recursos. Porque não dá, é o que a gente falou, não dá, renda, né? Não dá para ficar sem. Não. Porque a luz e a água fome aperta, né? Não deixa de vir. A cobrança, né, não deixa de vir. Principalmente a fome, né? Exato. E aí eu fico pensando, por que os governantes, tá? Tudo bem que as empresas, as empresas são privadas, empresas privadas de eletricidade, de água, tal, são empresas privadas. Mas o poder público não tem uma medida para falar, pessoal, esse período que a gente está passando, que é drástico, é um período atípico, vamos solucionar de forma diferente, não vai poder cobrar das pessoas a água e a luz agora que elas estão consumindo. Vocês vão cobrar parceladamente no futuro, igual o banco fez com o consignado. Mas por que não há essa iniciativa? Assim, o governo do estado, ele tem uma iniciativa dessa aí, mas para aquelas famílias baixa renda. Sim. Para aquelas famílias baixa renda, ele tem aquela iniciativa de 3 meses. Durante os 3 meses não vão cobrar água nem luz e não pode cortar. Mas não é o que está acontecendo, né? Já passou os 3 meses. Já passou os 3 meses e continuamos aí nessa situação. Mesma, aí a gente não sabe, a gente está num caminho certo. Eu acho que só vai resolver todo esse problema quando tiver a vacina. Sim. O que provavelmente a gente pode fazer uma análise de que
se o coronavírus ele não está matando, mas ele pode matar, Sim. né? Igual os dados que a gente levantou na live passada, 0,5% da população nacional tem o contágio do corona. E desse 0,5%, 52% já está curado. 52% já estão curados. Você não escuta isso na mídia, só escuta coisa ruim. Coisa ruim, né? Você não consegue escutar coisas boas. Então, se a pessoa ela já é de natureza uma pessoa pessimista, gente, pelo amor de Deus. Ó, se a pessoa é uma pessoa pessimista e fala tá morrendo todo mundo, isso aí se espalha como gafanhoto. Agora é a época do gafanhoto, não. Pessoal, olha só. Vocês já aprenderam a receita de gafanhoto? Não, eu sei que é torradinho, né? Eu vejo lá nos... Vocês sabem quais são os impostos que a gente tem uma empresa paga? Não, eu não sei, Túlio. Eu tive 24 horas, mas o meu estava na ilegalidade. Você sabe, Rafael? Na informalidade. Eu tenho mais ou menos a noção, né? Mas Eu trouxe aqui alguns impostos, ó. Tem o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Aí tem a Contribuição Social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. PIS/PASEP. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Sabe o que é isso? Não, eu não sei. Esse é o famoso COFINS. Ah, eu fiz COFINS. É o COFINS. É o COFINS. O Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. E esse é famoso. Esse é famoso. O Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços. Sabe qual que é esse? É o famoso ICMS, que é cobrado aqui na barreira, que é um absurdo. Aí tem o Imposto sobre Serviço, que é o ISS. Aí tem o imposto, a Contribuição da Previdência Patronal, CPP. É tanta sigla e tanto imposto, né? Tanta sigla. Você quer ver essa barreira aqui, ó. Jupiá, barreira de Jupiá. Nosso governo do estado, ele veio incentivar o pequeno comércio, o pequeno empreendedor dos bairros, no centro, por exemplo. Ele incentiva aqueles grandes que tem dinheiro para pagar. Ele dá o local, vamos supor ali no distrito industrial. Aí é uma empresa grande, ele cede o local para essa empresa, ele dá aquele de 15 anos lá. É incentivo fiscal. Incentivo fiscal de 15 anos para essa empresa. Não, mas ela vai gerar emprego. O comércio local, o comércio pequeno também gera emprego. Ele gera, não é um absurdo, 200, 300 empregos, mas é 2, 3, 4 famílias que é beneficiada pelo aquele comércio. E o governo do estado, em vez dele, não, vou dar uma ajuda para esse pequeno, ele só quer tirar do pequeno comércio. Cobra, né? Aqui ó, na barreira, eu como comerciante aqui na cidade, aqui eu procuro não comprar nada. Só o essencial que eu não encontro aqui, que eu compro do estado de São Paulo. Ah, sim. Porque passou na barreira ali, você vai ter que pagar. Mas só quando você abastece o carro, você vê a quantidade de imposto que é cobrado em cima do combustível. É 54%, 56% em cima do valor que você paga. Então, se você reduzir, né, você paga R$4, vamos dar um exemplo, R$4 aí, você reduz 50%, R$2, pô. Então, o custo do combustível está sendo R$2. Os outros 50% lá é praticamente retirado do cidadão. É retirado do cidadão. É como se tivesse 2 tanques. Ele botasse a bomba e tivesse 2 tanques. Um pouco ia pro seu tanque e o resto ia pro tanque dele. Exato. E os impostos comem a gente pelas pernas. A participação aqui da Sueli, ela fala que durante essa quarentena o consumo de energia dela praticamente triplicou. Porque a pessoa está em casa. Né? É TV ligada, é ar-condicionado ligado, é fogão elétrico, panela de arroz ventilador. É ventilador. Isso quem tem essas coisas, né? E quem não tem também vai gastar. Quem não tem vai gastar, ué. Porque a pessoa vai ficar no celular. Toda hora o celular tem que carregar. Você pensa que não? Mas consome energia, né? A água, a pessoa toda hora toma um banho, vai pro banheiro e tal, ele vai utilizar a água, então vem mais caro mesmo. Aumenta-se, né, a despesa do morador. Exatamente. Né? E o que a gente precisa saber é por que em alguns lugares, né, eu estava andando na cidade, lugares, as pessoas estão lá tomando tereré, fumando narguilha, em rodinha de 7, 8, 10 pessoas, o município não fala nada. E aí, com relação à igreja, não pode. Não pode. Ué, você... Não pode, eu fico indignado, porque nós temos assim, diz que nós temos representantes, né, da
da igreja como vereador. Mas peraí, que atitude tomou? Nenhuma. Foi favorável. Ou lava-se as mãos, Pilatos. Lava as minhas mãos, não vou entrar nessa briga. Pô, o cara é ou não é representante dos evangelhos de Três Lagoas? Não, aí vem o evangelho, vem os católicos, vem a Umbanda, todo o conceito religioso, vem o espírita. Ou seja, fecha-se os templos, não pode mais criança frequentar, criança não pode. Não. Idosos acima de 60 anos e pessoas do grupo de risco também não pode. Os idosos e o grupo de risco, eu até entendo, que é aquele conceito que a gente falou. O corona pode matar. Então, se essas pessoas têm uma imunidade baixa... Tem um agravame de, às vezes, um problema respiratório. Exato. Ela pode simplesmente contrair a doença e realmente falecer. Agora, uma criança que é assintomática, por que ela não pode frequentar um culto? Culto de jovens. Culto de jovens, culto das crianças. Elas estão aprendendo a palavra de Deus ali. Está sendo formado o caráter delas. Mas, assim, para alguns... A pessoa aprender a palavra de Deus e conhecer a verdade não vale nada. Exato. Para ele, a pessoa estudar já vai tirar um cabresto. Semana passada, uma comissão de pastores foi falar com o prefeito. Pô, as academias já abriram, né? Os bares já estão abertos, restaurantes estão abertos. Muita gente até não respeita o distanciamento. Não. A igreja está respeitando. Por que as crianças não podem retornar no culto? Aí foi essa desculpa, Túlio. São assintomáticas e elas podem estar contaminadas. Oh, meu Deus do céu. Não, quer dizer, a gente tem que ouvir isso. Ué, supermercado vão. E o supermercado, como vocês até mencionaram das denominações religiosas, o supermercado eles vão, tem uma certa aglomeração, mas está com máscara, tá isso. Mas as igrejas, como se fosse, sempre tem uma barreira. E eu falo isso porque, bom, nós podemos falar, porque eu sou obreiro, eu faço parte da obra dessa denominação espiritual, né, denominada religiosa. Então, pessoal, a gente tem que ter a consciência, como o Wellington Douglas falou aqui, o Túlio mencionou também, a respeito, como que esses representantes que estão lá na Câmara dos Vereadores falam que estão dando apoio a gente. É ou não é, o Túlio? Como que eles te representam? Como lá? que eles estão representando nós, você? A população? Você acha que você está assistindo nós, eles representam você? De que forma ele representa você? Então, quer dizer, não estão facilitando, eles estão colocando barreiras, como o Wellington falou, são assintomáticas, barreiras que não tem. Então, eles estão inventando, colocando, sobrepondo, digamos assim. Eu acho que também nessa pandemia precisa um pouco mais de fiscalização, né? Sim. Eu acho assim, precisa de fiscalização, juntar aí um corpo de vereadores, montar uma comissão. Mas está na pandemia, mas na pandemia ele não ganha. Na pandemia ele ganha. Então, ele ganha. Monta um corpo de gestor e faz uma fiscalização no hospital. Tá precisando, como é que tá? Como é que é tá o núcleo de infecção, no hospital. Como é que tá aí o hospital? Como é que tá os doentes? Tá precisando de alguma coisa? Tá sobrando alguma coisa? De doação tá vindo de monte. Tá sobrando? Hoje mesmo eu recebi... Um conhecido meu mandou mensagem, falou que lá no hospital tem vários... Tá lotado o negócio de doação e quase não tem doente, falando... Rapaz, então tem que fiscalizar. Tem que juntar a população. A população não pode entrar. Então cadê os nossos representantes que estão aí? Monta a comissão. Estão em casa. Monta a comissão. Faz a fiscalização. Vamos fiscalizar melhor. Estou em casa. Vamos fiscalizar melhor. Mas eu estou em casa recebendo, eu estou nem aí. Você está na sua casa, mas e aquela pessoa que está precisando do médico? Igual se você está com uma dor, está com alguma coisa, posto de saúde não te atende. O posto de saúde não atende. Tem restrições. Você está morrendo, você é atendido. Vai para o UPA, você é atendido. Agora, se você está com problema de pele, alguma coisa, o posto de saúde não te atende. Só atende se for urgência e emergência. Aqui eu tenho um comentário aqui da Lourdes Nery, ela fala o seguinte: se a gente ficar prestando atenção mesmo no que a mídia aberta fala, a gente vai pirar. Vai pirar. Né? E aí ela faz um questionamento muito interessante aqui, um apontamento, que ela fala: os nossos filhos não podem ir na igreja, mas podem ir no shopping. Pode ir no shopping. Pode ir no supermercado. Pode ir no supermercado, entra no supermercado. Eles falam no mercado que é para evitar levar criança. Mas a gente vê crianças lá, porque mora a mãe e o filho só, ela é solteira ali e tal, e aí o que precisa? Tem que levar a criança, vai largar a criança em casa, é abandono de incapaz. Aí acaba recebendo um processo ainda do conselho tutelar. Então ela leva a criança. Agora no shopping também pode. Agora na igreja, cara, é isso que eu fico indignado, eu fico revoltado por causa disso. Porque a igreja, ela é uma instituição, cara, inimputável.
Não Exatamente. pode se tocar na igreja. A igreja, independente da religião, o templo religioso, ele deve ser respeitado. O Estado, ele não manda na igreja. Exatamente. O Estado não manda na igreja. O Estado é Isso, laico. é O laico. Estado é separado da religião. É laico, mas Então, a gente é evangélico. E a igreja, ela não pode ter esse vínculo. Ah, mas as pessoas vão pegar Covid, aí você vai ser responsável se ela for na Você igreja vai ser e responsabilizado. pegar o Covid, tudo bem. Tá, vamos lá, pessoal. A pessoa pega o Covid, aí eu entro no mesmo discurso. Tá matando ou pode matar? Pode matar. Poxa vida. Olha só, pessoal. A Né? reflexão que nós temos foi. O cinto de segurança, ele protege ou ele mata? Protege. Ele faz os dois, ele mata dois, também. mata também. Dependendo da velocidade que o cara tá, ele vai quebrar Forte. todinho. Então existem contradições que a gente precisa analisar com senso crítico, olhar fora da caixinha. Uai. Exatamente. Olhar de Até- fora da caixinha. Até que ponto a verdade é real, E né? assim, o comércio Três Lagoas tá voltando ao normal, tudo, só que agora tem restrições, né? O álcool em gel na porta Sim, e o uso da máscara. obrigatório. Obrigatório o uso da máscara. Aí você tá no seu comércio atendendo, chega um cidadão sem máscara. Você fala para ele, ô cidadão, cadê a máscara? Aí o cidadão fala, ah não, isso aí não tá matando não, isso aí é política. Mano. E aí? Mas eu não posso atender você aí fora sem máscara. Exatamente. Não, mas me atende, não sei Você o quê. acaba perdendo o cliente. Você acaba Você perdendo. perde o cliente porque Aí, você se precisa você- cumprir a Aí legislação. você põe na balança, ou você perde o cliente, porque você vai ter que cumprir, ou você atende aquele cliente ali e recebe uma multa. Exato. Porque vai que na hora você está atendendo aquele cliente ali, que eu tenho um relato de dono de pet shop, que por causa de R$2 de ração, R$2 de ração, uma criança foi comprar e ele levou uma multa de R$4.000. Quer dizer, parece que foi uma armadilha, um arapuca, Então, né? Um arapuca. O menino entrou, pediu R$2 de ração, o cara viu o menino, ficou com dó, né? Falou, não, vou vender R$2 de ração pra esse menino logo e já despachar ele. Porque o comerciante precisa do dinheiro também. Sim, ele sobrevive disso. Aí, no que o menino tava ali, chegou a fiscalização. A fiscalização chegou e ele notificou ele em R$4.000. E aí quem vai pagar, né? Aí, dependendo do comércio, a multa varia, parece que de 2.400 a 49.000. Aí eu tenho sempre um questionamento. E aí eu já fiz esse questionamento para as pessoas, que é um raciocínio bem lógico. Se eu estou usando máscara, Rafael, você está usando máscara, e o Túlio está usando máscara, por que eu tenho que ficar distante? Ah, porque tem um contágio da mão, mas eu passo álcool. E aí? Então, esse é É isso Mas que eu não aí- consigo aí entender. Por eu exemplo, falo- o distanciamento na igreja, você tem que passar o álcool, você tem que usar máscara, e ainda tem que ficar distante da pessoa. Você não pode dar uma paz do Senhor. Você não pode dar um Você cumprimento. tem que cumprimentar E- ele, e salam aleikum. Malego, salame, olha lá e vambora. E outra, na denominação onde eu faço parte, nós temos que pegar o aparelho e medir a temperatura Sim, antes. todas a igreja. Então, Todas. quer dizer, no supermercado, por exemplo, vamos supor, você vai pegar uma laranja, uma banana lá, tá com a mão. Ué, se você passou álcool em gel, como você não pode ficar na distância, mas você pode tocar nos alimentos? E o supermercado É não muito tem controverso, muito como. É controverso. controverso, Tem gente, vários- quando? E aquele decreto, não sei se vocês viram o decreto que saiu essa semana passada, agora você é obrigado a usar máscara dentro de carro, dentro do carro. Lá dentro do carro, não sei. O carro é seu. Não, você... Ah, tá, mas mesmo sozinho? Mesmo sozinho. Aí tem, não, em vez de você, tá você, sua esposa e seu filho Todos no têm carro. Todo mundo de máscara. Peraí, então, não mora na mesma casa? Mora, mas aí eles têm que ficar em casa de máscara também. Daqui a Não, pouco é o que vão fazer, né? É. Ó, você tem que ficar de máscara em casa, porque se a fiscalização pegar você sem máscara na sua casa, você vai receber uma multa. Se dormir de máscara. Isso, você sabe o que é? Isso é invasão de privacidade. Privacidade, É exatamente. invasão de privacidade. O que eu faço dentro do meu carro, que eu pago imposto, que eu comprei com o meu suor, com o meu, né, com a minha labuta, com o meu suor, pago imposto em dia, tem seguro obrigatório, tem o IPVA anual. Poxa, o cara quer mandar dentro do meu carro, fazer com que o que eu tenho que usar dentro do meu carro. Se eu espirrei dentro do meu carro, é o meu carro, poxa. É o meu carro. É uma invasão de privacidade esse tipo de decreto. Estão abusando do poder que tem. Sim, Mas em Campo Essa é a Grande questão. baixou esse decreto. abusivo. Em Campo Grande baixou esse decreto. 2 dias depois aqui em Três Lagoas também baixou. Ah, ali eu já falei que ali é casadinha, né? Só que aí em Campo Grande o prefeito tirou, né, o uso obrigatório da máscara se você estiver sozinho no carro. Aí deixou assim, aquele assim,
Obrigatório para motoristas de aplicativo, motoristas particulares que estão carregando pessoas. Se ele estiver sozinho, ele não precisa. Mas se ele estiver carregando pessoas, ele precisa e as pessoas precisam. Aqui já não tem essa ressalva. Então, E crianças que eu ouvi também, crianças de 4 anos não é obrigatório usar máscara. criança de 4 anos não pega coronavírus? Ah, não sei. Pessoal, você vê as contradições, as controvérsias, as Várias. farsas, né? Os fake news assim que a gente vê. Então tudo isso na política, como eu disse, tudo isso que eles falaram, né? Complementando novamente, a gente tem que refletir, pessoal. E o Quem esporte? nós vamos manter de novo? O esporte, assistindo o UFC, os caras estão em contato nos Estados Unidos. Os caras estão em contato. O maior índice de contágio do Covid nos Estados Unidos, o UFC voltou a funcionar. Não tem a plateia, não tem o público assistindo, mas as lutas estão acontecendo. O juiz fica sem máscara, só que tá de luvinha. Mas a luvinha sempre teve. Exato, a luvinha sempre teve. Sempre teve. Por causa do O contágio. cara tá suado lá e não vai E pegar pode o cara ter alguma suado. bactéria, algum fungo e tudo mais. E a máscara para todos os técnicos ali. Poxa, só que na hora da porrada, por assim dizer, físico, né? Contato físico, poxa. Ou o cara vai fingir, soquei a sua cara. Aí alguém vai comentar, mas já fizeram o exame e não estão com Covid, demora 14 dias? Explica pra mim. Pelo que eu sei, pelo que foi passado pra mim, eu também acho que é mentira, mas tudo bem. É a minha opinião. Eu também estou de acordo, eu acho também que é. Então assim, aqui em Três Lagoas eu conheço vários, como eu gosto de futebol, eu conheço várias quadras de esporte aqui. Sim. Quadras de futebol, escolinha de futebol, que nessa época tá tudo fechado. O pessoal não tá praticando esporte. É Não, aquilo que a gente não falou pode. aquela vez, né? Não pode. E o Aí foi aberto, alguns dias aí foi aberto para prática de esporte, só com uso de máscara. Mas como é que você corre usando máscara? Como é que você corre com a máscara, cara? Não tem jeito. Eu já vi usando máscara num treino, né, de um lutador quando ele ia lutar no México. Porque lá a altitude é maior, então o cara precisa expandir o pulmão, então ele vai respirar com máscara para poder se adequar ao ambiente a qual ele vai lutar. E lá agora é feito. aqui não é México. Não, pô. Aqui não é México. Isso é um Mas treinamento, assim, eu acho que o esporte, ele ajuda na pessoa. Lógico, porque ele aumenta a imunidade da pessoa. Aí, nosso prefeito aí da cidade foi lá e meteu a quadra de areia lá da lagoa, lá e jogou um monte de areia, caminhão de terra lá e acabou com tudo. Acabou. Um Porque prática de esporte. Se você tem uma infecção, alguma coisa, prática de esporte aumenta a sua imunidade. Exatamente, academia, exercício físico, né? Uma vez, semana passada me perguntaram, mas o prefeito, ele tá sendo um mau prefeito? Eu respondi pra pessoa, não, ele não tá sendo um mau prefeito. Então ele tá sendo bom. Eu falei, ele também não tá sendo um bom prefeito. O que ele tá sendo? Mas como assim? Ele tá sendo um prefeito. Ele tá fazendo aquilo que é obrigação dele fazer. Você quando chega no seu trabalho, no seu horário, o patrão chega e fala assim, parabéns, hoje você chegou no seu horário. Ele te elogia? Não. Você é um bom funcionário por causa disso? Não. Quando você está executando as suas funções do seu trabalho e você faz da forma que você sempre fez, naturalmente, o patrão te elogia da forma que você está fazendo? Não, porque é sua obrigação. Então, o povo de Três Lagoas tem que aprender que a pessoa tem a obrigação de fazer. Exato. Tem a verba, ele tem que construir uma escola. A função dele Tem verba, ele tem que construir um posto de saúde. Tem verba, ele tem que construir uma creche. Tem a verba para isso. Tem a verba para tudo, né? Tem que asfaltar, vem dinheiro para o asfalto. Para pavimentação, recapeamento, vem dinheiro para isso. Então ele tem que fazer. Agora, como seria um prefeito bom? Aí eu expliquei para ela. Para mim, um prefeito bom não é fazer uma escola porque tem dinheiro para a escola, é fazer 4, 5 escolas. É fazer um hospital público, ativar o postão que está desativado durante aí 5 anos, né? O PAB, virou agora uma clínica ortopédica. Exato. Ativar o postão, porque a nossa saúde ainda é precária. Tá aí o resultado. Exato. Tá aí o resultado. Se em vez de estágios tivessem construído hospitais... Eu acho interessante, Túlio, que você falou sobre a fiscalização. Nós temos o quê? 1.000 pessoas em Três Lagoas que tá, né, com contágio do Covid. Não, tem 1.000 não. Não, é mais? Que tá contagiado? Quase 2.000. 2.000, tá quase a dengue, né? Já foi, assim, feito o resultado, os testes neles, assim, né? Sim.
Mas que tá mesmo, hoje eu olhei, tá 254. Então eu vou lá, faço o exame em você, aí você espera o resultado em casa. É isso aí. Aí, cadê o monitoramento? Não tem. Cadê a fiscalização? Não tem. E quem tá com o contágio? Tá ficando aonde? Tá Essa ficando quarentena? na rua. Na rua, porque em casa o cara não vai ficar. Vamos supor se eu estou com coronavírus. Vou lá e faço o teste. Eu não sei, que o teste não saiu. Exato. Enquanto Aí isso, você transmitiu para quantas andando pessoas? aí na rua aí. Aí vai lá, o teste sai, eu sou um assintomático. Pronto. Ah, você tá assintomático, você vai cumprir a quarentena lá na sua casa, tá? Não Vai pode, ficar na não sua casa. pode sair. Você vai ficar na sua casa, lá, deitadinho, lá no quarto. Você tem família. Você é o último a ir no banheiro, na sua casa, você tem que ser o último a ir no banheiro, tá? E você higieniza todo o banheiro quando você sai. Beleza? Tá? Você acha que a pessoa tá fazendo isso aí? Eu conheço inúmeras pessoas aí que estava comprovado e tava por aí andando aí. Você Passeando, conhece, batendo papo, eu conheço. tava por aí passeando e sem máscara. Aí eu conversei com essa pessoa, 4, 5 dias depois, um outro conversou, depois o outro. Aí o outro falou, rapaz, que cara. Eu conversei. Não, uai. É aquele assunto que eu falei lá. Eu fiz um vídeo, gravei um vídeo, botei lá. Pega essas pessoas que deu positivo, ativa um local, que eu dei o exemplo daquele antigo SESI. Tem o SESI, sabe, tem aquele alojamento que a Fibra colocou lá na época que estava construindo. Fazendinha. É ali perto do shopping. O alojamento lá que as pessoas, os trabalhadores vinham de fora e ficavam nesse alojamento. É praticamente uma cidade ali, para quem vê. Né? É praticamente uma cidade, comporta quase 500 pessoas ali dentro. Pega essas pessoas e põe nesse local. E deixa os profissionais de saúde observando. Aí você vai saber que ele está em quarentena e observação. E aí a gente não vai achatar, vai esmagar, né? Vai esmagar a gente não vai achatar a curva. Ai, vamos achatar a curva. Não. Vai esmagar ela. Vai Por quê? acabar Porque com a curva. separamos as pessoas. Separou. Que tá com contágio. Mas aí muitas pessoas já no meu vídeo Foi lá. te criticar? Me criticaram. Ah, me criticaram também. Falou, Isso aí é ditadura. Você é ditador, isso é ditadura. Você prendeu uma pessoa. Só porque ela tá com Covid. Não, como você vai prender uma pessoa sem a vontade dela. vontade dela. É ditadura. Então aí eu falei pra pessoa, sabe o que eu falei? É atentado à vida. Porque a pessoa tá contaminada, ela sabe, ela vai andar com as outras pessoas e contaminar as outras pessoas. Com certeza. É atentado à vida. É crime. O atentado à vida é crime. Uai, da mesma forma, você desrespeitar um decreto aí, você vai preso. Você vai preso e o bandido vai solto. Vai solto. Solta o bandido, prende o comerciante que desrespeitar o decreto e acaso bater boca com os fiscais, ele vai preso. Vixe, aí... Ele tá preso. Soltou 230 e quantos? Presos? 231 não, presos do semiaberto aqui Não, no Lisboa foram soltos. Mas só que o comerciante que desrespeitar o decreto vai preso. Vai preso, vai pagar multa. Isso aí é inversão de valores. O bandido vai solto e o trabalhador vai preso. Não, gente. Olha o absurdo, pessoal. Como o Túlio Max está falando e o Wellington aqui também. O comerciante, olha a injustiça, é a coisa completamente desnecessária mesmo. Errada, vamos falar. Completamente errado. O trabalhador paga impostos. Agora, a pessoa que infringiu as leis, que são os bandidos, vamos falar assim, os infratores, quer dizer, não pagam, mas estão à solta. Estão soltos. Olha o absurdo. Pessoal, a gestão, vamos falar, a gestão política, a administração pública política. Pessoal, cadê as coisas certas, a funcionalidade, vamos falar assim? Cadê aquilo que é honesto, que é coerente? Aquilo que a gente trabalha é um absurdo. Então a gente, quer ver, o Túlio falou aí, é uma coisa desnecessária. Então, quer dizer, nós temos lugares, locais para poder comportar, para fazer projetos, realizar grandes projetos, pessoal. Rapaz, Três Lagoas é uma cidade imensa. Três Lagoas é uma cidade rica. Três Lagoas, rapaz do céu. Três Lagoas era para ser a primeira cidade do estado. Tem um questionamento aqui do Fujimura Lagos, né? Ele coloca aqui que o sistema de arrecadação, né, claramente é determinado pelos políticos, que na verdade, né, mantém uma sequência de mandatos. Né? Então o cara cria um projeto de lei, aí ele cria a arrecadação e ali ele se perpetua na cadeira. Né? Então o que acontece? Quanto que está custando? E aí ele fala sobre a questão de... Vira até uma árvore genealógica e deixar para arrecadar a mesada. Ou seja, ele vai pegando aos pouquinhos ali, vai
vai se alimentando da corrupção, né, do dinheiro público, né? Parabéns aí pela pergunta, tá? Eu não sei falar para você o quanto tem no cofre público de Três Lagoas, porque a gente sabe o que foi passado aí já desde 4 prefeitos para trás aí, que existe um rombo e que isso é um acordo que está se segurando a cada prefeito que assume. Porque vamos mostrar o rombo, né? Eu não sei se você lembra, na época da gestão anterior, a prefeita lá pediram uma auditoria pública, né, para a prefeitura, e os vereadores simplesmente votaram não. Os vereadores, em sua maioria, votaram que não era para fazer uma auditoria no cofre público da prefeitura. Não era para fazer auditoria, fiscalizar, levantar realmente quanto o município está gastando, quanto tem de renda no cofre público. Tá? Então o que acontece? É aquilo que você falou, os mandatos se perpetuam, tá? E aí as pessoas ali se sentam na cadeira e deixam a vida me levar e o povo que se dane. É uma patifaria isso aí, com relação à nossa cidade. Tá? Então o brasileiro, Três Lagoense, você Três Lagoense, eu sou nascido e crescido aqui, tem que abrir o olho. Eu estou revoltado nesse ano, na verdade, com a política de Três Lagoas. Eles ficam passando melzinho na boca de alguns aí, e aí eu e você, que muitas vezes nos afastamos da política, tá, por questões de se enojar do jogo sujo que é feito. O cidadão de bem afastou, né? Se afastou. O cidadão que tem consciência, ele não quer trazer para ele esse problema. Ontem mesmo estava conversando, o cara perguntou por que você está falando de política, né? Eu falei, rapaz, eu há uns 3 anos atrás, até uns 3 anos atrás não me interessava por política. Para mim a política tanto faz ir para a direita ou para a esquerda, ou continuar no centro, eu tava nem aí. Aí eu passei a prestar mais atenção. Falei, não, vou prestar mais atenção. Aí comecei a ver que a pessoa, o cidadão de bem, se afastou da política, Sim. Deixando só a banda podre. Eu fui um desses, eu me afastei porque eu estava enojado com o cidadão. E deixou só a podre. Aí então hoje você ouve falar em política, o que vem na cabeça? Tudo ladrão. Corrupção. Tudo ladrão. Mas não é assim. A gente sabe que tem poucos, porque os podres ficou aí. Que ainda são pessoas honestas, pessoas idôneas. Sim. Só que se a gente, cidadão de bem, procurar se adentrar mais na política, não, vamos se adentrar mais, vamos formar um grupo, porque junto nós somos mais fortes. Então vamos formar um grupo, vamos formar para decidir, debater, aí a gente vai crescendo. Eu tenho um projeto, né, na minha página aí, até o Túlio falando sobre esse grupo, que é uma ideia nossa. Tem um projeto aí, Gênesis 1414, tá? Se você estiver interessado, entra aí, tem um link aí do Telegram, você entra num grupo lá tá explicando como é que vai funcionar esse projeto. É uma política participativa, é o povo em ação. Não é mais a representatividade de um representa o povo, não, é o povo se autorrepresenta, é o povo com a sua ideia, é o povo com a sua forma de pensar, é o povo agindo nas suas necessidades, tá? Sem precisar dessa intervenção ou de um representante desse povo. Então a política ativa, ela funciona, não é nada novo, não é nada, tá descobrindo a roda, não. Isso é uma política antiga lá da Grécia Antiga que funcionava, tá? Para quem já leu livros de filosofia, a República, é o que funciona. É o povo estar inserido nos problemas, porque é o povo que sabe os problemas. Então, esse projeto do Gênesis 1414 é para devolver para o povo aquilo que é dele por direito. O seu direito de opinar, o seu direito de política, o seu direito de agir politicamente. Tá? Então, clica depois no link aí. Rafael, sobre a questão aí, nós vamos encerrar daqui a pouco. Tá? Dá um resumão aí sobre o que a gente já falou, de sua parte. Bom, resumindo, né? Vocês falaram muito bom, muito bem. E isso, pessoal, serve para a nossa consciência, né? O Wellington abordou aqui o grupo, esse projeto, né, que nós fazemos parte, nós temos essas mesmas ideias, porque nós estamos querendo, até o Túlio falou, nós estamos querendo unir, pessoal, a transparência
junto com a população. Eu na época, eu também me afastava da política, sabe? Eu desacreditava. Para mim era tudo corrupto, não tinha pessoa honesta, todo mundo se corrompia e não é dessa forma, pessoal. Se nós nos unirmos realmente para fazer a diferença, mudar a gestão atual, que nem o Wellington falou aqui, ele mencionou, o que esses representantes, o que esses vereadores fazendo piadinha, uma vergonha, um absurdo. Nós temos esse caos todo, é um absurdo. Quanto tempo de 10 anos, de 4 anos, vamos falar de pouco tempo, de 4 anos atrás. Então, quer dizer, um absurdo, se nem o mínimo eles conseguem, nem águas pluviais, bueiros, coisas mínimas, pavimentações, eles conseguem fazer. Então, quer dizer, nós temos uma arrecadação que é diária. A cidade de Três Lagoas, ela tem uma lucratividade ao dia. Tem o quê? Vamos falar os números, eu acho que uns 2 Pode chegar a 2 bilhões Pode chegar a 2 milhões. 2 milhões por 2 dia. milhões ao dia. 2 milhões por dia, pessoal. Olha só, para a gente refletir. Então, quer dizer, o tanto que é importante, como o Wellington falou, novamente complementando, o tanto que é importante a nossa união, a nossa atenção, a nossa transparência, para a gente somar. Estamos aqui para somar. Nós temos cidadãos de bem, temos de somar para fazer a diferença e arrancar essas pessoas que não estão trabalhando certo. Tirar das entranhas, Tirar das tá entranhas. entranhado ali, ó. E você vê... É o verdadeiro significado da República, né? Do povo para o povo. O povo é o para o poder do povo, né? Exatamente. Aí tem cadeira cativa ali já, né? Ou, Ah, 5 mandatos, meu irmão. Tem cadeira cativa 5 ali mandatos, dentro. são 20 anos. São 20 anos. Tem um indivíduo que tem 20 anos lá, cara. Já passou aí por Rapaz. praticamente 3 prefeitos. Aí, ó. 3 prefeitos, o cara passou por lá. E o que ele fez? O que ele fez? Mais na frente eu vou estar fazendo um vídeo, tá? Talvez ao vivo, talvez eu vou gravar, tá? A respeito de como esses caras se perpetuam nessa cadeira, como que eles se mantêm nessa cadeira, tá? E a culpa disso, parcialmente, é minha, é dele e é sua. Você que se absteve, você que se afastou, você que decidiu não entrar Outro decidiu por você, né? e outro Exatamente. decidiu por você. Muito bem posto. Quando eu deixo de exercer o meu papel de cidadão, outro exerce por mim. Eu deixo de votar, não, vou votar branco, vou votar nulo, não vou votar em ninguém. Outro vai lá e vota por mim, né? Ele Exatamente. escolhe, ele não vota por mim, ele escolhe por mim. Porque se eu tivesse feito o meu papel e lá escolhesse, não, vou tentar escolher, mas tudo é ruim. Não, vamos fazer uma peneira, tentar escolher um melhorzinho. Se tudo é ruim, vamos escolher o melhor. Aí eu fiz o meu papel de cidadão, fui lá e escolhi. Mas E não, eu ouvi isso até na política passada, né? Agora é escolher o menos pior. menos ruim. É o menos ruim, o menos Rapaz, pior. A política passada, ela deu pra nós, assim, pra gente enxergar que o povo estava desiludido com política. Porque teve candidato aí que, Deus o livre, cara. Teve candidato eleito aí que eu acho que... Fora a jogadinha, né? Fora a jogadinha que eles têm os esqueminha dele lá de coligação. Tinha, né? O esqueminha Tinha. de coligação. passado teve um candidato aí que foi eleito por voto de outro candidato, que senão não ia não. E assim, a coligação ela facilitou muito para essa Facilitou. corja entrar. Aí esse Porque olha ano tá só, diferente. eu fiz uma análise, teve pessoas que se candidataram e tiveram 900 votos, mas não foi eleita. E teve pessoas que tiveram 566 votos e foram eleitas. Então, né, 600 votos e foram eleitas. Abaixo daquele que foi... Quer dizer, não é uma democracia. Era um esquema político, se dizia ser democracia e ludibriava a população. Ludibriava. Meu pai sempre falava assim, né, que enquanto o voto for obrigatório, ele simplesmente não ia mais votar nas pessoas. Eu até por certo tempo é onde me levou a pensar dessa forma também. E eu refletindo, né, eu vi que não é bem assim, porque nós temos o poder na mão. Tem. Se o povo soubesse o poder que tem... Aí eu vou catar o poder que eu tenho. Ah, mas é só mais um. É mais um. Uma gota faz um oceano. Né? Uma gota soma, faz o oceano. Aí eu vou lá e voto. É só um voto. Beleza. O outro vai lá e vota no mesmo. Já são 2. Teve eleição aqui em Três Lagoas que um candidato ganhou do outro por causa de um voto. Por causa de um voto. E quem perdeu ficou muito triste, hein? Rapaz, Eu fico imaginando a pessoa que chegou. Não precisa do seu voto. não.
Ah, o fulano lá falou que não vai votar em você. Ah, não, tô nem aí, não preciso do voto dele, já tô ganho. Hoje eu ouvi isso aí de um cara aí, que eu perguntei pra ele, falei, e aí, irmão, como é que tá a campanha, como é que tá a política, né? Perguntei pra ele. Que ele é pré-candidato a vereador aí em outra cidade do estado. Ah, em outra cidade. Em outra cidade do estado. Que eu tenho conhecimento e em várias cidades do estado. Sim. Eu tenho conhecimento. Aí eu perguntei pra ele, falei, e aí, irmão, como é que tá a campanha? Aí ele falou, não, já tá ganho, tá tudo tranquilo já. Nem começou, né? Ah, falei, rapaz, mas você tá fazendo alguma coisa, ajudando alguém, projeto social? Porque, pelo que eu conheço, o cara não faz nada, né? Ele falou, não, já tá tudo tranquilo, o presidente lá é meu truta, já tá tranquilo. Vai rolar, né? Ah, eu falei, rapaz, isso aí tá com cheirando esquema. Tá, é muito esquema. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aí, quem curtiu, quem compartilhou, quem comentou, muito obrigado aí. Obrigado, Rafael, obrigado, Túlio. Obrigado, tá? A gente pode marcar depois mais pra frente, novamente aqui, sobre um novo assunto. Sábado nós né? temos outra live no sábado, né? Vai ser lá na sua casa, né? Pode ser lá no meu estúdio, lá na minha casa, um sábado. Combinado, então. Uma live de sábado agora, né? Qual a data? Exato, tem uma data. A gente vai. Sábado agora. Acompanha a gente aí, que a gente vai estar fazendo essas lives aí. Na verdade, mais para abrir o seu olho. Não é uma questão de partido, não é questão de pessoas, não é questão de política, é política municipal. Porque nós estamos chegando em um momento onde a população está deixando de exercer o seu papel, exercer o seu poder como cidadão. A gente quer uma Três Lagoas melhor, né? Cara, eu sonho com uma Três Lagoas, e aí eu critico muitos, até prefeitos que já se passaram na nossa cidade, só para a gente encerrar o pensamento, é que eles fizeram plano de governo de 4 anos. Plano de governo de 4 anos. Pô, nossa cidade está em alto desenvolvimento, a gente precisa de um plano de cidade. Plano de cidade. É um plano para pensar a cidade daqui 50 anos. E assim, Como Três Lagoas vai estar daqui 50 anos? Porque as empresas fazem isso. Nós temos aí as empresas que vêm com isenção. Que isenção que eles pedem? Já querem isenção de 30 anos. Por quê? Porque eles já têm esse planejamento adiantado. Os políticos não conseguem fazer isso, cara. O povo criticou a empresa criticou assim, a cervejaria que ia vir pra cá. Sim. Só que aí eu achei a isenção de imposto deles era 30 anos. Só que o que eles pediram? Sabe o que eles pediram? Não. Isenção total do ICMS dentro do estado. Aí não consegue. Uai, mas o estado não tem que arrecadar, gente? Ele quer trabalhar de graça, ele quer o terreno de graça, quer isenção de imposto. Aí você tem o seu comércio, você tem a sua empresa lá, paga esse monte de imposto. Aí eu sou um pequeno comerciante, eu sou lá um ME, eu tenho que pagar rios de imposto. Aí vem um cara aí, empresa grande, que ele tem 200 empregos, que os que ganham melhor, ele traz de fora, que não pega daqui. Eu nunca vi fazer assim, vamos fazer um curso para entrar na empresa tal, curso de gerente. Não. Empresa grande que vem para a cidade, ele traz a mão de obra, aquelas mão de obra que ganham mais, eles trazem de fora. O que sobra para os trabalhadores da cidade são só aqueles trabalhos mais baixos. São os trabalhos bons, são empregos. É o show de fábrica. Eu acho injusto. Uma fábrica querer o incentivo até do ICMS, querer zerar o ICMS. Pô, e aí? Eu pago ICMS na água e na luz. Eu pago na água e na luz, ICMS também. Sim, pai do céu. Eu pago iluminação pública. Sendo que eu não tenho poste na minha frente da minha casa. O esgoto é 50% do que você gasta de água. O que é um absurdo, né? 50%, gente. Não tem que mudar esse quadro, pessoal. Vamos lutar, né? Vamos se unir. Você que tá assistindo a gente aí, ó, quiser se unir a nós, chama a gente aí no privado, manda uma mensagem. Faz pergunta sobre o que você quer fazer para a próxima live. A gente vai estar respondendo na medida do possível, de acordo com o nosso conhecimento. Vai falar, a próxima live de vocês no sábado, vocês poderiam me responder tal pergunta. Pode fazer pergunta. Durante toda a semana, pode mandar no Messenger, no privado, aí no WhatsApp. Na minha página aí tem do meu WhatsApp também, você pode mandar em particular, sem problema nenhum. A gente tá junto, porque junto somos mais fortes. E tem aquela frase, né? Uma frase que eu gosto muito, eu escutei uma vez, eu fiquei meio impactado com ela. Quando você está sozinho, o problema é seu. Só que quando a gente está unido, o problema é nosso. Aí o problema é nosso. E aí a gente tem mais força para lutar. Beleza? Pessoal, fica na graça e paz aí. Deus abençoe vocês. Tá? Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana aí. Até a próxima. Boa noite, obrigado por assistir a gente aí nessa live. Um abraço.
Obrigado a todos que comentaram aí. Um abraço, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Deus abençoe.